Hoje no quadro Fabi Curiosa, sim, acho que acabei escolhendo o nome, gente, porque todo mundo falou que gostou de Fabi Curiosa, é fácil de falar, fácil de lembrar, então vamos com esse nome que eu acho que ficou ótimo, obrigada pela ajuda. Nesse quadro de hoje eu vou falar sobre superstições, porque eu sou uma pessoa supersticiosa e eu tenho bastante curiosidade sobre o assunto, de onde vem, qual é a origem das superstições, então fica aí porque tem muita informação legal. Eu sempre falo pra vocês que eu sou supersticiosa, eu não posso ouvir uma superstição que eu acabo pegando, não sei explicar, tipo, tem algumas coisas que eu não faço mesmo, chinelo virado, armário aberto, andar embaixo da escada, que mais que eu não faço de jeito nenhum? Passar sal de mão em mão, uso branco no Réveillon, como lentilha no Réveillon. O que mais tem de superstição assim famosa? Não abro guarda-chuva dentro de casa, não faço mesmo. Bom, enfim, depois vocês me falam aqui nos comentários o que vocês também não fazem, o que vocês também têm manias e tal. Mas eu vim aqui falar sobre as superstições. Primeiro eu quero introduzir o assunto dizendo que eu tava lendo uma matéria muito legal na Super Interessante falando sobre esse assunto. Que as pessoas têm mania de confundir a superstição com a religião. E na verdade, apesar da gente conseguir identificar superstições dentro de todas as religiões, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A religião, ela é o nosso lado espiritual, né, de crenças e tal, de uma vida mais próspera, com conduta de comportamento e tudo mais. Já a superstição, ela é uma mania e um ritual que a gente faz por um retorno imediato, teoricamente. Então, é algo que ajuda a conduzir a nossa vida de uma forma mais leve, por quê? Se for de um jeito leve, tá, gente? Tô falando assim, essas superstições bobinhas e nada que nos controle absurdamente. Mas assim, a gente vive uma vida muito incerta, muito sem controle. E as superstições nada mais são do que o ser humano tentando trazer controle para as próprias mãos. Porque, na verdade, a gente não consegue controlar nada. Mas com as superstições, a gente tem a ilusão de que a gente está controlando alguma coisa. Então, existe esses ritos, esses rituais que as pessoas fazem, e isso não é de agora, gente. Eu tô falando desde a época dos pagões, assim. Existe muito essas superstições, e aliás, as origens delas vêm desde aquela época, justamente porque o ser humano sempre tentou, de alguma forma, controlar de maneira mística a vida, que na verdade é incontrolável, a gente já sabe disso. Mas a gente costuma fazer essas coisas porque dá um certo alívio, de certa forma. Por isso que eu acho tão diferente da religião, né? Porque a religião é algo muito mais sério, muito mais embasado, sei lá, é muito diferente. A superstição não, a superstição cada um tem a sua. E sabe que a superstição tem de diferente da religião também, que eu tava lendo? Que a religião você precisa acreditar mesmo. Pra você ter uma religião e seguir os costumes dessa religião, você precisa acreditar. Na superstição, eles chamam de half belief, você precisa acreditar médio. Tem horas que você nem acredita muito, mas você fala, ai, vai que, melhor usar branco no Réveillon, porque vai que... enfim, melhor não deixar o chinelo virado, porque vai que... É aquela coisa de acreditar pela metade, que a superstição aceita, já a religião não, né? Então você isolar na madeira, falar uma coisa ruim, isola. Isso aí muita gente faz, eu conheço até gente que é ateu, que não acredita em nada, e aí vai lá e isola, Deus me livre. Por que eles isolam? Então eu vou começar com essa superstição. Por que a gente bate na madeira para isolar os pensamentos ruins? Então essa superstição de bater na madeira existe há milhares de anos, desde a época dos pagões, porque eles acreditavam que as árvores eram as moradias dos deuses. E aí os povos como os celtas, eles batiam nas árvores para invocar as divindades, assim, porque eles acreditavam que isso ia trazer bons fluidos, boas energias e espantar os maus espíritos. Então a gente hoje faz isso e desde aquela época eles faziam isso, aí tá a origem disso. Não sei vocês, mas eu uso branco em todo o Réveillon, porque traz sorte, branco é a cor da paz e tudo mais, e daí eu não sabia de onde vinha esse costume de usar branco no Réveillon. E agora eu vou contar pra vocês. A origem de usar branco para trazer paz e purificação vem da época da escravidão, quando os escravos vieram pro Brasil e eles acreditavam que usar branco trazia paz e purificação. E até hoje a gente segue essa tradição, só que daí a gente transformou na tradição do Réveillon, né? Então a origem dessa tradição vem disso, pode ser que tenham outras origens, mas uma delas com certeza é essa. A gente também tem costume de pular 7 ondas, não sei vocês, mas eu pulo, quando eu tô na praia, eu pulo 7 ondinhas, faço pedidos e tudo mais. Eu acho a vibe muito boa de fazer isso, não necessariamente ligado a muita coisa, a não ser uma sensação de energia boa e tudo mais, mas aí eu fui pesquisar e descobri
que isso tá ligado aos orixás. Na verdade, quem acredita em Iemanjá, porque assim, o 7, ele é um número muito espiritual. São 7 dias da semana, a gente tem 7 chakras, então esse número 7 é muito espiritual. E aí eles acreditavam que pulando as 7 ondas a gente está invocando os poderes de Iemanjá para ela nos ajudar nos obstáculos que estão por vir no próximo ano. Então, que nem tinha gente que dava flores para Iemanjá, oferendas, enfim. Essas 7 ondas acabam sendo também para Iemanjá proteger e trazer bons fluidos para o próximo ano. Então, essa é a origem das 7 ondas, mas não necessariamente você pula, por exemplo, eu não pulo para Iemanjá, eu pulo rezando para Deus, né, falando com Deus diretamente. Então depende muito da sua crença, de como você quer, mas eu acho legal trazer as origens de onde vêm as coisas, sabe? E aquela história que o número 13 dá azar. Gente, eu morei, quando eu era pequena, no andar 13 com a minha mãe, dos 8 anos até eu sair de casa para casar, quando eu tinha 24 anos, ou seja, gente, minha vida foi super feliz lá, nunca deu azar, só deu sorte. Enfim, tudo depende do que você acredita, mas os psicólogos falam que existe essa psicologia da superstição, de como ela afeta nosso psicológico de certa forma. Então, assim, por exemplo, você acreditar muito que aquele número 13 dá azar, se você pega o número 13 numa determinada situação, suas ações já vão ser diferentes porque você acredita tanto que esse número dá azar. Então tem que tomar cuidado com isso também, ligar os fatos às coisas, porque o nosso psicológico é muito forte, né? Mas a origem do número 13 da azar, de onde vem essa superstição, é o seguinte. Uma das origens do número 13 da azar vem dos mitos nórdicos, como o de Loki, que acreditava-se ser um espírito maligno que apareceu num banquete celestial de 12 convidados. Então ele era o 13º, por isso que ele trazia má sorte. Outra coisa, outro fato que ganhou força nessa história do 13, com a falta de sorte, é no relato bíblico da última ceia, onde 13 pessoas se reuniram para um banquete um dia antes de Jesus Cristo ser crucificado. Então, isso também é um relato que acabou gerando essa má fama para o número 13. Mas tudo depende, eu acredito muito nisso, no que a gente coloca energia. Então, por exemplo, como a gente morava no 13, não tinha outra opção. Eu sempre enxerguei o 13 como o número da sorte. Para mim, nunca foi um número de má sorte. Então acho que a energia que a gente coloca nas coisas também dá poder para essas coisas. Então fiquem ligados nisso. E falando em má sorte, tem aquela história que se a gente quebra o espelho dá 7 anos de azar, né? Eles falam isso. É muito engraçado. Olha de onde vem, eu tava pesquisando isso. Os gregos costumavam prever o futuro das pessoas colocando água numa tigela e vendo o reflexo dessa pessoa na tigela. Eles acreditavam que se essa tigela quebrasse, isso significava muita falta de sorte para essa pessoa. Aí os romanos herdaram essa superstição e acrescentaram que daria 7 anos de azar. Então os gregos não acreditavam nisso, mas os romanos acrescentaram 7 anos porque são ciclos da vida a cada 7 anos. E aí mais tarde, quando surgiram os espelhos, no século XVI, como os espelhos eram muito caros, os nobres começaram a falar para os serviçais que se eles quebrassem os espelhos, que eram muito caros, daria uns 7 anos de azar, e assim virou até hoje essa superstição que se o espelho está quebrado, 7 anos de azar. Outra que eu acho muito boa, eu faço, mas assim, enfim, é muito boba se você for pensar, é não passar o sal de mão em mão. Eles falam que você vai brigar com a pessoa que você passou o sal. Por via das dúvidas, aquela história da meia crença, eu não passo sal de mão em mão. Mas a origem disso que eu escutei, tá? Não sei se é verdade ou não, mas achei bem interessante e faz um pouco de sentido. É que milhares e milhares de anos atrás o sal correspondia a dinheiro, tinha valor monetário. E aí quando você passa o sal de mão em mão e derruba, de quem que é a culpa? De quem passou ou de quem pegou? Então era muito melhor você colocar na mesa e o outro pegar, porque assim vocês não iam brigar e discutir de quem que era a culpa. Enfim, não sei qual que é o embasamento dentro disso, mas quando me falaram isso, eu achei muito interessante e falei, deu um pouco de sentido do porquê não passar o sal de mão em mão, senão a gente briga. Não abrir o guarda-chuva dentro de casa, que hoje em dia é considerado uma coisa que pode dar falta de sorte, má sorte. Na verdade, tá ligado ao século XVIII na Inglaterra, quando surgiram os primeiros guarda-chuvas de estrutura rígida de metal, que
ficaram muito mais conhecidos e populares, e assim os acidentes domésticos ocasionados por abri-los dentro de casa também. E aí por isso que acabou ficando esse costume de não abrir o guarda-chuva dentro de casa, mas hoje a gente tem guarda-chuvas pequenininhos, de plástico, tranquilos, que não tem problema abrir dentro de casa. Você abre o guarda-chuva dentro de casa? Eu quero saber. Bom, pra finalizar esse vídeo, que eu acho que senão ele vai ficar muito longo, eu vou falar de uma superstição bem comum também, que é que o noivo não pode ver a noiva antes do casamento. E a origem disso é bem interessante, na verdade. Ela vem de quando os casamentos tinham fins econômicos, eram arranjados com fins econômicos, e aí eles proibiam o noivo de ver a noiva. Por quê? Porque se ele visse a noiva, corria o risco de ter algum tipo de rejeição entre os dois, enfim, e aí o casamento poderia não acontecer e isso daria muito prejuízo. Então, eles proibiam, e aí até hoje virou essa superstição de não ver a noiva antes do casamento. Gente, eu espero que vocês tenham gostado das superstições e das origens delas. Eu achei bem interessante para fazer esse vídeo, pesquisar, entender um pouco das origens. Quero saber de vocês quais são as superstições que vocês têm. Eu já falei um pouco as minhas lá no começo do vídeo. E eu acho que assim, um pouco de superstição não faz mal a ninguém. Acho que a gente tem que tomar cuidado para elas não nos consumirem. E eu já fiz muita terapia porque eu tenho um pouquinho de toque, né? Então o toque não deixa de ser uma superstição que a gente inventa. Então aquela coisa, lavar a mão várias vezes, e eu ligar e desligar a luz 2 vezes, aquela coisa que o toque te dá. Quando eu era pequena eu tinha mais isso, hoje em dia eu já melhorei muito porque eu fiz muita terapia para combater isso. Eu não tenho algo muito forte, mas eu tinha um pouquinho que é, queira ou não, uma necessidade de controle minha. Posso até trazer um vídeo sobre isso, porque se tiver alguém que tem toque aí eu posso talvez ajudar. Mas também não quero ser leviana e falar que eu tenho toque, porque eu acho que o que eu tenho é uma versão muito leve disso, tá, gente? Mas o que eu faço pra combater essas mini superstições que acabam também... Elas são para ter controle, mas elas acabam nos controlando um pouco, que eu trago para a realidade. Eu racionalizo o que eu tô pensando, então eu falo, pera, qual que é o poder de que se eu ligar e desligar essa luz 2 vezes vai ser bom, e se eu ligar uma vez só vai ser ruim? Aí quando eu racionalizo, eu vejo o quão sem nexo e aí eu consigo ficar sem fazer as coisas que eu tinha colocado na minha cabeça que eu tinha que fazer. Com as superstições não deixa de ser diferente. Se o chinelo tá lá longe, eu já tô deitada, ele tá virado, é difícil, mas eu coloco e racionalizo e falo, gente, o chinelo tá virado, não vai acontecer nada, tá tudo bem, viro e durmo. Então a gente tem que usar até certo ponto as superstições a nosso favor, mas cuidado para elas não te consumirem, não se tornarem muito presentes na vida, porque também acho que não é muito saudável. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui que eu quero muito saber as superstições de vocês e talvez, possivelmente, eu possa fazer uma parte 2 desse vídeo se vocês se interessarem. Um beijo, até o próximo vídeo.